Boa tarde, bem-vindo a mais um Sociedade Civil. Vamos hoje começar esta nossa semana de emissões em direto para falando de um tema proposto pela Liga dos Combatentes. Conservação de Memórias é o nome de um projeto da Liga dos Combatentes que visa preservar e homenagear os restos mortais dos militares mortos em pleno cenário de guerra. Vamos perceber o que é este projeto num ano em que, certamente, o dia 15 de novembro vai estar marcado por uma série de celebrações. Estamos a falar de algumas efemérides que vamos antecipar aqui também neste nosso programa. 90 anos do armistício e 85 anos também da nossa Liga dos Combatentes e da Ordem da Torre e da Espada. Tudo isto serve de mote para um programa onde pode e deve participar na conversa com os nossos convidados de hoje, o General Lopes Camilo, Vice-Presidente da Liga dos Combatentes, connosco também o jornalista do Expresso, José Pedro Castanheira, connosco ainda a antropóloga da Universidade de Coimbra, Eugénia Cunha, e o professor universitário de História Militar, António Telo. Muito obrigada por estarem aqui connosco. Muitos foram e muitos nunca regressaram. Ao longo dos 13 anos que durou a guerra colonial, estima-se que cerca de 10 mil combatentes tenham perdido a vida no ultramar e muitos deles nunca voltaram do teatro de operações. Uma realidade que faz parte da história mais recente de Portugal e que ainda torna algumas feridas difíceis de sarar. Dignificar e honrar quem deu a vida pelo país é o objetivo do projeto em que a Liga dos Combatentes está neste momento a trabalhar. É uma das formas de encontrar a história. E a história é recente. A história recente encontra-se através de ações para dignificar e honrar os vivos, para honrar e dignificar os mortos. O Programa de Conservação das Memórias é um desses programas que pretende honrar e dignificar os mortos. Mas, em todos os cantos do mundo, onde há portugueses que se bateram pelo país, inumados, não são em África. É um programa que abrange todo o mundo, Europa, Ásia e onde cair um militar português. No caso concreto de África, é um lugar onde agora nós estamos exercendo o esforço. O programa Conservação de Memórias da Liga dos Combatentes incide neste momento em Angola, Moçambique e na Guiné-Bissau. A Guiné foi, aliás, o primeiro país visitado com o intuito de identificar corpos inumados e recuperar campas. A zona de Guidares foi a primeira, segue-se Farim em dezembro. O nosso objetivo concreto neste projeto é simples. É o enunciar de alguns verbos simples. Identificar, porque há muitos corpos que não estão identificados. Antes de identificar, temos que localizar muitos deles, porque não estão localizados. Localizar, identificar e depois, porque os corpos estão espalhados por cerca de 500 lugares diferentes, concentrar e depois de os concentrar, dignificar esses lugares. Portanto, são estes 4 verbos simples, mas de difícil execução. Localizar os corpos, identificar os corpos, concentrar e dignificar. O projeto é ambicioso, já que são perto de 500 os locais onde se estima estarem os militares inumados. Além disso, existem outras dificuldades, lugares que afinal não existem, corpos que não estão nos sítios esperados ou que são impossíveis de identificar. É preciso, por isso, reunir equipas logísticas multidisciplinares, constituídas por técnicos do Instituto de Medicina Legal e da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. Evidentemente que para isto tem que concorrer necessariamente a boa colaboração das autoridades governamentais dos países. É evidentemente que se trata de um legado histórico, mas um legado também de guerra. É evidentemente que estamos numa fase, felizmente, em que todas as feridas de guerra já estão devidamente saradas e o relacionamento de Portugal a nível governamental, tanto com Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, é um relacionamento extremamente bom. Daí que nós estamos plenamente convictos de podermos contar com a colaboração das autoridades governamentais no sentido de facilitar o trabalho de preservação e manutenção dessas jazidas de militares portugueses, porque é um aspecto essencial da colaboração dos países onde esses cemitérios se encontram. Projetos semelhantes têm sido levados a cabo por outros países. Para a Liga dos Combatentes, trata-se de manter viva a memória histórica de um país, não esquecendo o passado recente. O que é que fazem os outros países
Os grandes países deste mundo, com os conflitos que têm, fazem o que nós fizemos, trouxemos partes deles. Nós queríamos cá todos, mas não vieram todos. Assim como os americanos não estão todos na América, ou estão nas Filipinas, estão na Europa, mas estão os ingleses e têm cemitérios espalhados pelo mundo, com dignidade. É esse o objetivo que nós queremos atingir com este trabalho. Mas é um trabalho lento, difícil, que vai a pouco e pouco. E estamos convencidos, por aquilo que conhecemos da situação concreta, de que esta é a forma realmente de honrar e dignificar aqueles que se bateram pelo país. A trabalhar em colaboração com o Ministério da Defesa, a Liga espera que este seja apenas o início de um longo processo e uma homenagem que consideram essencial. Foram aqui então enumerados os 4 verbos principais: localizar, identificar, concentrar e dignificar, isto em todos os cantos do mundo, o que dá a esta e outras ações da Liga dos Combatentes, General Lopes Camilo, uma dimensão mundial e eu diria mesmo muito ambiciosa. Sim, realmente o universo que tratamos é um universo que vai desde a Primeira Grande Guerra até os nossos dias, e na área espacial que o General Chito Rodrigues referiu. Do ponto de vista de um pequeno enquadramento histórico, dizer que foi sempre política a inovação nos teatros de operações. Aconteceu assim na Europa, não esquecer que a África eram consideradas em 65 território nacional, e de 260 locais na França, Bélgica, Holanda e Alemanha foram concentrados em 2 locais em França e um local na Bélgica. Hoje, Cemitério Militar Português de Richburgo, Boulogne-sur-Mer e Chossenshof, Antuérpia. Não esquecer também que o conflito de 14-18 ocorreram em Angola e Moçambique. 39-45, embora não tivéssemos entrado no conflito, mas enviámos forças, por exemplo, para Cabo Verde e temos gente inumada em Cabo Verde desse período. E mesmo das invasões que Timor sofreu, 39-45, australiana, entre comas, e japonesa. Portanto, realmente é um longo, moroso, complexo e difícil trabalho de preservação com dignidade dos espaços onde se encontram inumados portugueses. E como o daqueles verbos é concentrar, nós temos que, em cerca, como foi ali referido, 500 locais, nos 3 teatros de operações africanos, gente que é do recrutamento da então metrópole e do recrutamento local. E muitas das campas não estão identificadas, não se encontram registros. A experiência que temos na Guiné-Bissau, da qual a professora Eugénia Cunha participou, dos 31 locais de Gueguidás tínhamos como, teoricamente, indicação de que estavam localizados militares, apenas encontramos 11, e agora em Farim, onde vamos intervir no final deste ano, dos 21 elementos que teoricamente estariam ali inumados, só conseguimos identificar, localizar 11 campas, das quais apenas 2 estão identificadas. Este é só um pequeno exemplo da... Claro. A dificuldade, porque acredito, Jana Cunha, que seja de facto, e mais uma vez muito obrigada por estar connosco, na qualidade de antropóloga da Universidade de Coimbra, participa também neste projeto. De facto, acredito que a parte do identificar tem muito a ver com a sua matéria, não é? Dos 4 verbos elencados. Dos 4 verbos elencados, os 2 primeiros, localizar e identificar. Portanto, a equipa interdisciplinar que eu coordenei na altura em Guidares e agora, próximo em dezembro, em Farim, pode ter que localizar. Portanto, em Guidares não se sabia, havia uma área, sabia-se naquela superfície que estariam enterrados. E tínhamos que procurar, com o técnico de geofísica, a prospeção geofísica, saber onde estava. Isso é que é mesmo localizar, saber onde está também. Os técnicos também podem ter que contribuir para a localização precisa. Depois, ao trabalho de escavação, depois a exumação, o levantamento e depois na análise antropológica de cada um dos restos dos esqueletos individualizados é que então vamos fazer a identificação. Pode ser uma identificação antropológica pelos ossos ou podemos ter que recorrer a uma outra ciência que é a genética que vai fazer a identificação por ADN, sendo que tanto antropológica como genética é sempre uma identificação, é um processo comparativo, é sempre uma identificação comparativa, temos sempre que ter algo para comparar. Isso eu imagino que, é claro que se calhar para si, na sua perspectiva, é acima de tudo muito estimulante,
Mas é um trabalho muito difícil, porque estamos a falar de, muitas vezes, situações que não estavam tão dignificadas quanto desejaríamos e estamos a falar, por exemplo, de valas comuns. Acredito que existem imensas dessas situações, não é? Com certeza. Já tive a oportunidade de também trabalhar numa vala comum em 2003, em Timor, na altura para exumar o Tenente-Coronel Magelo Gouveia, que estava numa vala comum. Era suposto... É complicado porque nos deram 5 dias, que nem foram 5, para retirar o corpo do Tenente-Coronel Magelo Gouveia, que estaria numa vala comum com 6 pessoas, e afinal estavam lá 27, bastante misturados. A vala tinha sido aberta entretanto, e portanto não foi fácil o processo de localização do corpo, lá está. Já a identificação foi mais naquele caso, porque o esqueleto possuía grandes fatores de identificação, permitiu a identificação sem recorrer à genética, mas o que é certo é que nós nunca sabemos exatamente aquilo que vamos encontrar dentro de uma campa ou dentro de uma área onde estão enterrados. Não sabemos se foi remexido, se não foi remexido, se houve plantações sobre, se a fauna, por exemplo, invadiu o local. Nunca sabemos, é uma incógnita e cada caso é um caso. Isso, de facto, é estimulante. Portanto, eu acredito que chegando ao local, por muitas informações que uma pessoa leve, há sempre o fator surpresa, nunca sabe exatamente o que é que vai encontrar. Sempre, ainda agora em Guidage, agora porque foi em março deste ano, nós íamos à procura de um número superior, mas depois definimos que íamos a 10 e no final foram 11. Foram 11. Portanto, há sempre, sem dúvida alguma, um fator surpresa, porque passaram muitos anos. Repara, aqui passaram 30 anos. Vamos ver agora a Espanha, que é um exemplo que nós podemos ir buscar, é um exemplo tão recente. Ainda agora o juiz, o Garzón, mandou exumar, ordenou a abertura de 19 valas comuns de há 60 anos. Exatamente. Portanto, temos aqui um exemplo muito idêntico ao lado. Isto foi, acho que isto foi conhecido a semana passada, penso eu, e hoje é que se vai definir uma equipa exatamente com antropólogos forenses, entre outros peritos, como é que se vai fazer. Estamos a falar de milhares de mortos, obviamente, e no caso da Liga também estamos a falar do número, que eu nem sei bem qual é. Em termos de inumados são cerca de 4.000, mas dos quais cerca de 700 são não localizáveis ou considerados como desaparecidos. Sim. Desses 700, mais de 50% são do recrutamento de cá. Sim. E dentro destes 4.000 serão do recrutamento de cá cerca de 1.250. Então está a ver o que é um trabalho para uma vida. Porque... O Sr. General, não falta aí um verbo. Falou em 4 verbos. Há um outro verbo que é trasladar. E não faz parte dos vossos projetos. Não teria sentido... Conhecedores que somos da realidade, já em 2007 dissemos ao poder político qual era a nossa visão do problema. Que é complexo, moroso, difícil, implica sensibilidades de diversa natureza, desde os poderes nacionais aos poderes locais. Não esquecer que não basta, muitas vezes, ter acordos ou protocolos ao nível do poder político central, mas esbarramos com sensibilidades culturais, locais, das autoridades tradicionais, etc. E, portanto, considerando que esta dispersão é tremenda, considerando que em muitos locais não vamos encontrar campas, que nos sítios onde encontramos campas que se identificam como talhões, onde estão inumados militares, a maioria delas não está identificada. E, portanto, achamos que é, de certa forma, uma utopia esta problemática das translações. Embora, do ponto de vista emocional, em função do universo que está vivo, seja compreensível que quando se pergunta a um camarada nosso se quer que o seu camarada que ficou em Angola, Guiné e Moçambique regresse, a resposta é sim. E eu acredito que o Zé Pedro Castanheira falou nesta questão. Mas, do ponto de vista racional, isto é muito complicado. Mas eu percebo e subscrevo esta pergunta, até porque há pelo menos que nós tivéssemos conhecimento de 2 movimentos, o movimento cívico de antigos combatentes e a Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra, que estão a fazer petições precisamente para essa transladação. Parece que eventualmente, e como diz o Sr. General, é algo um pouco mais emocional, tem a ver com o trazer para a pátria os tais irmãos, e por isso é que nós decidimos também dar este nome ao nosso programa, os Irmãos de Armas, trazê-los de regresso a solo luso. Poderá haver aí também até quase que uma tentativa de os voltar a integrar dentro daquilo que é Portugal?
Pois, quer dizer, eu acho que, enfim, eu não fiz o serviço militar, passei à reserva territorial devido ao, e ainda bem, devido ao 25 de Abril. Portanto, não confesso que não tenho essa sensibilidade à flor da pele, como enfim, muita outra gente fez. Em todo caso, parece-me que seria normal, lógico, que a sequência de todo esse esforço, de todo esse trabalho de investigação e de localização, etc., depois acabasse por ser, enfim, trazer os corpos. Eu acho que, atenção, uma coisa é estarmos a referir-nos à Primeira Guerra Mundial, ou às guerras peninsulares, enfim, ou Dom Afonso Henriques, etc., Outra coisa é estarmos a falar de acontecimentos que, apesar de tudo, são muito recentes e cujos familiares estão, de uma maneira geral, ainda vivos. Filhos, esposas, etc. Exato. Esta questão da memória efetiva versus memória afetiva, não é? Agora, não sei se é possível realmente concretizar isso. Nós temos um mandato claro, uma missão, que é recuperar e dignificar no estrangeiro e no território nacional o espaço onde se encontram ilumados os combatentes. No que respeita à política de transladações, nós seguimos dois princípios fundamentais, que tratamos com a mesma dignidade os militares que do recrutamento local ou do recrutamento da metrópole, isto é, africanos e portugueses, com a mesma dignidade, independentemente do credo, cor ou religião, ou ideologia. E temos um outro princípio, é que não colaboramos em trazer ossos de que não sabemos quem são. Colaboramos e apoiamos para trazer restos mortais de cidadãos que um dia foram fardados e que tombaram ao serviço de Portugal. Portanto, trazer ossos, soldados desconhecidos, que não sabemos onde estão, quem são, e dizer às famílias, tem aqui o seu ente querido, não colaboramos nesta perspectiva. E dizer-lhe que nestes 2 últimos anos tivemos apenas solicitações de familiares de 25 militares nos teatros da Guiné, Angola, Moçambique e até um da Tanzânia. Desses 25 militares, só conseguimos informar as famílias com fiabilidade que, sim senhor, está num determinado sítio, é o militar X, pode acionar a sua translação. De 8, 1/3, não encontramos os restantes. E isto é uma amostragem da realidade concreta. Desde que ano? E isto desde 2006. Portanto, em 2 anos, trabalho de... Um trabalho porque nós não estamos em São Salvador do Congo, na fronteira norte de Moçambique, quando um familiar nos pede para localizar um corpo que se encontra a esta distância. Mas a partir do momento em que, com as técnicas usadas, neste caso, a Cunha já teve hipótese de referir e de explicar muito brevemente, como é óbvio, é algo que certamente envolve muita perícia e muita minúcia. A partir do momento em que identifiquem esses corpos, consideram essa hipótese? Nós trabalhamos no sentido de criar as condições para essa identificação. Razão porque levamos antropólogos connosco nas missões de concentração para se criarem efetivamente as condições para um dia, se houver um familiar direto que diga, olha, eu tinha um tio, um sobrinho, um filho no sítio onde os senhores mexeram, então haverá condições para se poder vir a identificar. Mas neste caso concreto também de guidagem, informar que dos 11 militares que exumamos de guidagem, apenas 6 famílias estiveram interessadas na sua exumação. Porque há famílias também não interessadas em abrir feridas. Claro. Dessas 6 famílias, apenas 3. O INEML nos confirmou a identificação. Os outros 3 estão ainda por confirmar a sua identificação. Deixe-me explicar. Pronto, relativamente a esses 11, havia uns que eram locais, portanto eram da Guiné, e lá ficaram. 3 eram paraquedistas e estavam, de facto, as famílias. E é importante dizer que talvez algumas famílias nunca tenham perguntado, porque as famílias pensavam que não havia maneira possível de saber onde é que esses familiares pudessem estar. E a partir de agora? Exatamente, algumas das famílias que, nos casos relacionados com guidagem, diziam, mas tinham-me dito que o meu filho tinha morrido e que eu nunca mais saberia onde estaria. Tinha desaparecido, pronto, que tinha desaparecido e que não sabia. Portanto, como é que eu agora estou preparada para receber? E outros familiares que até hoje estavam à espera, porque isso tem a ver com o resgatar da memória. Eles têm direito a sarar as feridas, essas feridas que julgam que estão
que já estavam esquecidas, não, as feridas ainda estavam lá e acho que eles só conseguem sarar as feridas a partir do momento em que sabem a verdade é reposta e a morte dos seus familiares é dignificada. Nessa confirmada e dignificada. Exatamente. Muitas vezes nem se obteve a confirmação. Dignificar a morte. Cada um tem direito a uma morte privada, ou seja, cada pessoa tem direito ao seu local de enterramento. E eu penso que isso é o que a Liga está a fazer. De facto, a partir do momento em que esteja perfeitamente localizado, se a família quiser, pode desencadear o processo de redação. Então, bem-vindo também ao nosso programa. Acredito que, enquanto professor da História Militar, tenha muito mais a dizer sobre as tais memórias efetivas do que as memórias afetivas. É claro que cada caso é um caso e nós podemos sempre, aliás, os nossos telespectadores já começam a telefonar para o nosso programa contando cada um a sua perspectiva e ainda bem, partilhem connosco também a opinião. Deverão ser trazidos para Portugal ou não, por exemplo, e a sua perspectiva, já agora? Em termos muito simples, eu acho que a política que o Sr. General explicou é a política que deve ser aplicada neste caso. Há aqui duas situações muito diferentes. Podemos estar a falar de operações e de conflitos com um pequeno número de baixas. E então, se forem recentes, com facilidades logísticas que permite imediatamente, quando se dá uma baixa, trazer os restos mortais para o país de origem. Ou podemos estar a falar de conflitos, como é o caso, que têm milhares de baixas ao longo de vários anos e em situações que eram situações históricas, logísticas da altura, que são muito diferentes da atualidade. Nesse caso e em toda a parte, pelo menos, não conheço nenhuma exceção. A preocupação dos Estados e dos governos é dignificar os restos mortais, mas mantê-los na origem. Exceptuando, é claro, como o Sr. General também abriu essa exceção, casos particulares de familiares em que seja possível identificar os restos mortais concretos e que seja possível trazê-los para cá. Agora, pensar nisso como uma política geral a aplicar às 10 mil baixas que Portugal teve ao longo de 13 anos, não me parece realista e, mais do que isso, também não me parece que terá grandes vantagens. Portanto, a política que a Liga dos Combatentes está a seguir parece-me ser a única a aplicar neste caso. E a própria perspectiva de, eventualmente, isto já trazendo um bocadinho de uma conversa que já tive em tempos que a Eugénia conhece acerca da história e o que é que pode mudar, se pode ou não, foi muito curioso, porque muitos telespectadores, na altura em que falávamos sobre o Dom Afonso Henriques, é claro que são outras épocas, mas o que é que isso poderia mudar, eventualmente, o rumo da história? Pode vir a acontecer, imagino, com uma figura proeminente da guerra que tenha ficado precisamente em teatro de operações, que ao ser descoberto o seu cadáver, que se possa descobrir uma nova, algo que ainda não se sabe na nossa história, não é? Não, isso sem dúvida, e é bastante importante falar sobre esses acontecimentos, esses 13 anos de guerras que Portugal passou, e falar permanentemente. Uma das características mais interessantes da sociedade portuguesa nesse aspecto é que, ao contrário do que aconteceu com outras, a sua tendência é, perante um acontecimento traumático, calar. Pôr um véu de silêncio, talvez com a ideia que falar sobre o assunto vai servir para dividir a sociedade. Mas, por exemplo, eu gosto sempre de dar um exemplo, que é o exemplo da Guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Temos aí uma guerra que foi também muito traumática para a sociedade americana. Dividiu profundamente a sociedade americana a todos os níveis. Ainda hoje, parece. Ainda hoje. Qual é a atitude de base da sociedade americana? Se isto nos divide, vamos discutir, vamos falar. E desde o princípio, não é só desde agora, nós vemos serem publicados dezenas, centenas, milhares de livros, de artigos, de debates. É algo que é falado em toda a parte, filmes, exatamente, documentários, reportagens. De todas as perspectivas, é algo que é falado. Divide-nos, vamos falar. A tendência portuguesa é um pouco o contrário. É algo que... Se divide, cala-se. Justamente. Não, mas depois temos aqui a imprensa. Mas ainda agora sobre a Guerra de Vietnã, é importante recordar que também que nos Estados Unidos, por causa disso, por causa de exatamente resgatar a memória, de trazer todos os mortos em combate pelos vários locais do mundo, eles criaram uma associação, que é o JPAC, que existe desde 2003, que tem o maior laboratório de antropologia forense do mundo, que está no Havaí, e cujo propósito é, efetivamente, ir buscar todos os americanos mortos
ou pelo menos localizá-los, mortos pelo mundo fora, designadamente à guerra do Vietnã. Tem grandes missões à procura dos que moraram na guerra do Vietnã. Portanto, faria não sentido. É a política geral americana, como a ideia, por exemplo, dos grandes cemitérios militares americanos em França. Mas pronto, eu estou a dizer, dignificar. Eles vão à procura dos que estão espalhados e nesses locais eles dignificam. Muitos deles voltam para casa e têm cerimónias fúnebres, etc. Mas outros não. Mas outros não. É impossível, são milhares. Veja, no caso, por exemplo, dos militares americanos que morreram na Europa, na Segunda Guerra Mundial, seria relativamente fácil levá-los para os Estados Unidos. A verdade é que essa não é a política seguida. A política americana é dignificar esses militares que morreram em combate, mas manter em cemitérios próprios. Sim, mas deve chamar a atenção para esta associação, que é uma associação com apoio governamental, que mostra nos filmes e tudo enterros, portanto, recentes. Ou seja, isto é muito recente, 2003, e não estão a buscar os conflitos da Primeira Guerra. Estão a buscar os últimos, certo? Mas isso são casos particulares que o Sr. General também salvaguardou devidamente, em que há um interesse familiar expresso. Com certeza. Aí temos que respeitar e apoiar. Com certeza. Sem qualquer dúvida. Respeitar e a posição da Liga também é efetivamente clara. E já expressou ao poder político em 2007, no princípio de 2007. Eu sei. Somos favoráveis a uma política geral de manutenção dos territórios. Somos favoráveis a que o Estado apoie as famílias que solicitarem à Liga a sua localização e promova a trasladação de Portugal depois de estarem devidamente identificados. Não somos favoráveis a movimentos que surjam do ponto de vista da exploração da emoção, de exploração de abrir feridas, de não ter em conta a realidade e as dificuldades deste processo Portanto, não subscreve... e apenas serem, de certa maneira, redutoras, porque se limitam a um continente apenas, se limitam a um tipo de conflito e se limitam apenas a parte do universo que participou nesse conflito. Não, mas, por exemplo, na passada sexta-feira, tenho certeza que todos nós lemos esta notícia, vinha no Diário de Notícias, há, de facto, um movimento que afirma que os restos mortais deveriam ser trasladados para Portugal. É uma reclamação de, pelo menos, mais de 3 mil corpos, uma vez que os restos mortais ou estão a ser usados para magia negra ou como troféus, ou os locais onde estes restos mortais se encontram estão profanados ou com casas construídas em cima. Em relação à notícia que surgiu nesse órgão de comunicação social, dizer que a Liga não tem tido qualquer conhecimento acerca do uso de restos mortais de militares para efeitos que aí referiu. Não é verdade o que se aí refere no que respeita à Babandinka, visto que não há nenhuma casa construída. O que é verdade é que há locais e alguns talhões militares que não estão nas principais cidades que se encontram totalmente destruídos, inclusive na Guiné, ou que são cemitérios que estão abandonados. E, portanto, onde o mato já cresceu. Eu recentemente estive no Cabo Delgado, onde visitei todos os locais onde se encontram inumados militares do recrutamento de cá. Fui a Palma, fui a Macomia, fui a Montepoês, fui a Mocimboa da Praia e estive em Moeda. Moeda são árvores de elevado porte, capim, onde se vêem umas cruzes e umas campas por baixo. Mocimboa da Praia está limpo de mato, mas há muitas campas não identificadas. Macomia não encontrei nenhuma campa militar portuguesa, apenas numa missão de Santa Filomena, hoje São João Bosco, onde fui encontrar 14 campas, embora só tivesse a relação de 7. Pemba está, efetivamente, já recuperado. E, portanto... Aquilo que eu estou a mostrar neste momento é da revista da Liga dos Combatentes, precisamente, e traz, para além de chamada de capa, esta questão do projeto de conservação de memórias, e podemos ver, de facto, a diferença, o antes e o depois de uma recuperação por parte da Liga. Isto é em Santo Tomé. Isto revela que as Forças Armadas santomenses colaboram com a Liga dos Combatentes na preservação deste espaço e também tem uma fotografia de Cabo Verde, onde temos inumados militares do período 39-45, que é da Ilha do Sal, que tem um monumento ossário com 28 combatentes, com urnas totalmente identificadas. Mas já do Mindelo, existem 64 campas, onde apenas 15 estão identificadas. Isto é, e não dispomos de registros.
Claro. Não dispomos de registro acerca de... Isto implica técnicos forenses e é um trabalho muito complexo, muito moroso. Muito complexo. É claro que as memórias não ficam só em quem as sente, não ficam só memórias também nos locais onde os militares tombaram, ficam também na pele, na escrita de muitos ex-combatentes. Fomos conversar com Manuel Pires da Silva. Homem-Ferro, Memórias de um Combatente. É o livro que estamos hoje também a promover no nosso programa. Fomos conhecer o autor e o livro Memórias de 12 anos em cenário de guerra. A 20 de janeiro morrem em combate os primeiros fuzileiros, Botelho e Barraca. Ainda a guerra estava no início e já se tornava ponto de honra para os fuzileiros nunca abandonar no mato um dos seus. Vivos ou mortos, todos havemos de voltar. A voz não é do próprio, mas simboliza as vozes dos próprios ex-combatentes do ultramar. Manuel Pires da Silva serviu como fuzileiro 12 anos na guerra colonial. 3 missões na Guiné e uma em Angola deixaram-lhe marcas que praticamente o obrigaram a passar para o papel tudo aquilo que viveu. Homem-Ferro, Memórias de um Combatente, é o título do livro, um relato na primeira pessoa de uma época dura da história portuguesa. A parte que me motivou a escrever esse livro foi que os livros todos que eu tenho lido da guerra colonial falam na terceira, quarta, quinta, sexta pessoa, etc. E da experiência da guerra que eu vivi não vejo, não tenho lido nada, portanto é totalmente diferente. E lia, relia e não, de facto não encontrava nada. Então eu comecei a pensar, já muito o que eu tinha pensado, tenho que escrever qualquer coisa, a minha experiência, a parte da disciplina, das praças, dos sargentos, como é que funcionava, e foi isso que me levou a escrever o livro. Então, um jovem de 18 anos, vindo da Beira Interior, Manuel embarcou para a Guiné depois de uma preparação intensa. Ainda hoje recorda com orgulho os exigentes treinos físicos e a consciência de que os fuzileiros eram uma força especial onde o perigo parecia não existir. Não pensava na morte, não pensava nas dificuldades, não pensava em nada. Apenas tínhamos uma grande camaradagem, o grande sacrifício que logo fomos habituados no curso de fuzileiro especial, e todo esse sacrifício, toda essa amizade, camaradagem, aquela pujança física, aquelas coisas todas, atlética, veio-se verificar depois no ultramar, logo na primeira comissão, que nós estávamos seguros uns dos outros, tínhamos confiança uns nos outros. Do cenário de guerra em África, o Homem-Ferro descreve as operações, as emboscadas, as dúvidas e dificuldades e também os momentos de descanso e de lazer de quem lutava cegamente pela pátria. 34 anos depois, as memórias estão bem presentes. A melhor memória é a camaradagem, a grande camaradagem, que ainda hoje somos, sobretudo a primeira unidade da Guiné, o segundo destacamento, somos como irmãos. Mas mesmo irmãos, é uma amizade, nas confraternizações, não nos cansamos de falar uns com os outros, de ver os pepitos, de falar, de recordar, boas memórias também. Havia coisas boas, não é? Mas pronto, as piores era geral. A pior memória era quando de facto apareciam mortos. E o último morto em combate dos fuzileiros foi a 19 de abril de 74 e que numa emboscada de botes que ficou todo desfacelado, membros amputados, todo completamente, é de uma pessoa ficar mesmo doida. Naquelas situações, camaradas, não tem explicação, é preciso muita coragem, mas mesmo assim chorávamos. No livro, o leitor é ainda convidado a conhecer algumas das técnicas utilizadas nas operações. Nas suas palavras, os fuzileiros eram pau para toda a obra, estando totalmente expostos num território imenso, onde o inimigo se escondia facilmente. Daí que, na maioria das vezes, fosse preciso usar a imaginação. Quando chegámos a um determinado sítio, que víamos propício para isso, fingíamos uma avaria, seguida de encalhe, e colocavam-se civis untados com graxa preta
e os fuzileiros, tanto escondidos lá nos porões, à espera que acontecesse alguma coisa. Mas esta, como digo, esta tinha que ser, não podia ser numa zona muito forte inimiga, porque podia-nos sair muito caro. Falar sobre a guerra é para Manuel Pires da Silva falar da história de Portugal. Um assunto tantas vezes esquecido e quase sempre mal interpretado, mas comum a tantas famílias portuguesas. Uma experiência única que lhe mudou literalmente a vida. Aprendi muito com a guerra humanamente, tornei-me muito mais humano. Eu hoje não posso conceber em guerras. Seja de que maneira for, eu não concordo. As pessoas têm que conversar, têm que falar, mas nunca evitar sempre a guerra, porque a guerra é uma coisa terrível. Porque muitas vezes nós estamos fora da guerra e não pensamos no que dizemos. Mas quando estamos lá dentro é terrível. E quando vimos camaradas mortos, quando muitos feridos, aquilo é mesmo horrível. Só quem passa por essas coisas. 12 anos de memórias desde o primeiro embarque até ao regresso a casa. Um relato pessoal que espera seja transmissível às novas gerações. O pessoal jovem gostaria muito que lesse este livro, porque este livro, apesar da minha pouca, os meus poucos estudos, os meus poucos conhecimentos, ensina ali muita coisa. E acho que é bom não esquecer o que foi a guerra colonial. E para que não se esqueça o que foi a guerra colonial, numa altura em que a grande percentagem dos nossos telespectadores continua a achar que os jovens hoje em dia não sabem de facto o que foi a guerra colonial, e daqui a pouco já vou pedir também ao professor António Telo uma referência e de alguma forma o tentar perceber porque é que isto acontece, porque é que estas memórias parecem estar a perder-se um pouco no tempo. Mas voltando à questão da transladação ou não, os telefonemas hoje para a redação estão basicamente todos a apontar no mesmo sentido. Compreendem os porquês, mas querem saber se vai ser totalmente impossível. Ou seja, mesmo dando aquele exemplo de em 2 anos, a pedido de 25 famílias, só 8 militares conseguirem ser identificados, porque é de facto um processo complicadíssimo, de muita minúcia e muita perícia, e que envolve certamente muito dinheiro também, não podemos esquecer este pormenor. Vai ser, na sua perspectiva e na perspectiva da Liga, totalmente impossível trazer todos para cá. Eu penso que trazer todos para cá vai ser impossível. Impossível até porque, como referi, há cerca de 700 desaparecidos ou não localizados, desse universo de cerca de 4.000. E depois há muitos do que teoricamente estão localizados, mas que não estão identificados. E que não são. E, portanto, é um processo complicado. Haverá uma percentagem reduzida, estimo eu, daqueles que é possível trazer para Portugal. É evidente que a Liga tem uma missão dada para o poder político nesta perspectiva, mas o poder político entender que deve trasladar os militares, então que se trasladem. A Liga não se opõe à transladação dos militares. A sua missão é dignificar e criar as condições para a sua futura identificação. E sabe que mesmo criando essas condições, ainda há militares não identificados. Mesmo utilizando as perícias genéticas, utilizando equipas antropológicas. Ou há material que teve que ser enviado para Estrasburgo, porque o nosso Instituto Nacional de Medicina Legal, com os meios que dispõe, mas aí a professora Jari Cunha poderá explicar melhor isto, não conseguiu confirmar a identificação. Eu penso que nenhuma família vai querer receber uns restos sobre os quais não tem a certeza absoluta se é ou não é a pessoa em questão. Familiar, claro. Pronto, exatamente. Tem que ter uma certeza, mas uma certeza absoluta de que os restos são de facto do familiar que eles estão à espera há dezenas de anos. E isso passa pelo processo de identificação, que é uma perícia complexa. Se nós tivermos bastantes dados sobre as vítimas, ou seja, por exemplo, imagino como foi agora o caso de algumas vítimas de idade, em
que os familiares estavam bastante interessados. Alguns e disseram, por exemplo, que tinha partido a cabeça na idade X, que tinha partido uma clavícula, etc., que deram a estatura, que deram uma série de dados sobre a pessoa, a idade que tinha quando morreu, etc. Nós pudemos confrontar todos esses dados, encontrar a fratura que ele tinha feito em criança na clavícula, exatamente o mesmo lado, encontrar a fratura na cabeça, exatamente como tinha sido descrita. Nós, em termos dentários, por exemplo, a ficha dentária, particularidades dos dentes são iguaizinhas às das fotografias, por exemplo. Então aí nós podemos identificar com alguma certeza e a família, ora aceita, ora não aceita, mas obviamente aí aceitou e nós tínhamos a certeza que sim, para além de que eles estavam exumados exatamente no sítio onde o croquis feito na altura, portanto há 30 e tal anos, estava exatamente no mesmo sítio. Depois, quando a antropologia não é suficiente, ou seja, quando não há dados ante-mortem suficientes para comparar com os dados que nós retiramos durante o exame, vamos para a genética. O que é que a genética faz? Vai retirar o ADN, o material genético dos ossos. Ora, se os ossos não estiverem muito bem conservados, que às vezes as aparências iludem, parece externamente que está, mas nós vamos buscar o ADN lá dentro e não está, não se consegue um perfil genético. O perfil genético é retirado dos ossos. Portanto, é isso. Nós vamos buscar o perfil genético ao núcleo da célula e vamos buscar lá a mitocôndria, que é um organito celular. Portanto, quanto tempo é que demora? Pronto, só para uma pessoa, por exemplo? Para uma pessoa demora porque não estão... Os laboratórios de genética, neste caso do Instituto Nacional de Medicina Legal, fazem isso em muitas circunstâncias. Fazem, por exemplo, todos os casos de paternidade, não estão a trabalhar especificamente não estão aqui parados à espera que venham as vítimas da Guiné, neste caso, para fazer isso. Demoraria normalmente, sei lá, 2 meses. Lembrem-se do caso da Medi. Quanto tempo demoraram a ter os perfis genéticos retirados? Isso demorou meses e mandaram para a Inglaterra, também não fizeram cá, etc. Agora, aqui houve um compasso de espera, porque já houve, antes do verão, a certeza que não se conseguia retirar com os meios técnicos disponíveis aqui em Portugal, retirar o material genético dos ossos, então resolveu-se mandar para um laboratório que trabalha mais com amostras mais antigas, porque aqui em Portugal trabalha-se no laboratório do Instituto de Medicina Legal com amostras recentes. E em Estrasburgo, de facto, é mais prática com amostras mais antigas, vamos utilizar outros primers, outras técnicas, e os ossos só agora é que vão ser enviados para Estrasburgo, ainda não foram. Portanto, eu estou a ver, às tantas não é o trabalho técnico que demora assim tanto, também todo o compasso demora. Portanto, eu penso que uma vez chegando lá, vamos conseguir um perfil e esse perfil vai ser comparado com o perfil genético dos familiares. Que familiares? Alguns ainda tinham pais e outros têm irmãos. Portanto, e é com esse perfil genético que vai ser comparado. E depois conseguimos dizer com muita certeza, acima de 90%, se era ou não era. Claro. Isto, o Adriano tem estado a ouvir, de facto, para além de ser, mais uma vez, eu relembro, um trabalho extremamente minucioso que vai envolver uma equipa multidisciplinar. Os professores de História, os professores também de História Militar terão, quiçá, um papel importante também no recontar de alguns eventos. Permita-me voltar ao assunto anterior. Acho que há aqui uma distinção muito clara a fazer. Uma que é os casos particulares individuais, em que têm que ser respeitados e, sobretudo, têm que ser respeitados na sua originalidade e, nomeadamente, na vontade das famílias. E depois é a política geral. Ora, a política geral não é só, embora seja também uma questão de custo e dificuldade técnica. Do ponto de vista geral, e nomeadamente do ponto de vista histórico, parece-me que é de respeitar a realidade existente. Portugal, em mais de 5 séculos de história, tem centenas de milhares, milhões de mortos portugueses por todo o mundo. Em todos os continentes, no Brasil, na China, na Índia, em África, etc. Não faz sentido seguir uma política geral de repatriamento de todos os restos mortais. Pelo contrário. Repare, a existência destes restos mortais devidamente dignificados no local é um marco histórico. É um marco da presença portuguesa, é um marco que nós sim temos e devemos fazer força nisso. A obrigação de dignificar e a obrigação de marcar e de assinalar, mas não de fazer um repatriamento generalizado. Não é só a questão de ser, eu diria, impossível uma identificação completa. É também a questão que, historicamente e politicamente, não é algo que interessa a Portugal. Mas acredito que existam muitas famílias que queiram prestar homenagem física. Foi isso que eu disse. Ou seja, casos individuais em que haja uma identificação, em que haja um desejo das famílias, no sentido de ver os restos mortais do ente querido regressar, devem ser apoiados sem qualquer dúvida.
Agora, não podemos pensar nisso em termos de uma política generalizada, porque estamos a falar aqui de largos milhares. Não só no caso dessas guerras, mas também no caso da Primeira Guerra Mundial. E mesmo assim, no caso de Portugal, houve relativamente poucas baixas na Primeira Guerra Mundial. Imagine isto, por exemplo, aplicado à França, ou aplicado à Alemanha, ou aos Estados Unidos. Estamos a falar de universos absolutamente incomportáveis em termos... Agora, porque realmente nós tivemos, por exemplo, no conflito 14-18, que ali o Sr. Professor referiu, muito mais baixas em África do que tivemos na Europa. Nós tivemos 2.100 homens mortos na Europa e quase 8.000 em África. Ainda agora fui encontrar túmulos de militares enterrados em 1916, no norte de Moçambique. E há, para além desta conservação das memórias no âmbito dos cemitérios, há toda uma monumentalidade associada, monumentos que nós iremos preservar e que alguns estão preservados pelas próprias autoridades atuais, autoridades políticas atuais. Exemplo, o monumento aos combatentes europeus e africanos, que existe em frente à estação central dos comboios em Maputo, está preservado pelo governo moçambicano. Fui encontrar em Moeda um monumento ao combate de Nangololo, preservado pelos moçambicanos. Isto faz parte da nossa história, da nossa presença naqueles territórios. Mas acredito que a grande preocupação seja também, Zé Pedro Castanheira, se essa manutenção irá manter-se ao longo dos anos. São países que por vezes entram eles próprios em conflito. Por muito pouco verdade que existem algumas notícias que saíram recentemente a público acerca da profanação de alguns cemitérios. Elas acontecem e nós sabemos que nem precisamos de ir tão longe quanto à questão dos restos de ex-combatentes. Acontecem em cemitérios judeus, acontece... agora estamos a chegar ao Halloween, não é? À Noite das Bruxas, e por vezes existem uns movimentos um pouco estranhos à volta dos cemitérios. A questão da profanação é algo que pode preocupar as famílias destes combatentes e talvez por isso queiram ter os restos mortais das pessoas mais próximos, talvez. Admito que sim, mas eu não tenho notícias também de... Enfim, eu conheço todos os territórios colonizados por Portugal em África, e não só, Timor, Goa, Damão e Diu, etc. E não conheço, digamos, não tenho notícias de profanações desse género. Antes, pelo contrário. Há alguns dos cemitérios nesses países, estou-me a lembrar, por exemplo, do cemitério de Bissau, que foi de resto visitado pelo então Presidente da República, Mário Soares, que na primeira vez que foi à Guiné-Bissau fez questão de visitar o cemitério militar de Bissau, e que eu dedico-me a fazer de vez em quando reportagem sobre, enfim, a história recente de Portugal, e uma das coisas que faço quando vou a um local é justamente visitar os cemitérios, não é? Porque fazem parte, são um elemento integrante não só da nossa história, mas da história do país em causa, não é? Exatamente. E, portanto, há interesse mútuo na conservação desses sinais. Em Bissau tem 2 séculos de história. Exatamente. Eu, por exemplo, visitei, e está extremamente bem conservado, o cemitério português de Hong Kong, não é? E é realmente impressionante passar por aquelas aulas e ver só numa terra que foi britânica e agora é chinesa, ver só lápides de nomes que nos são extremamente familiares. Não é? Portugueses, macaenses, portugueses de Xangai, portugueses do Ribatejo, etc., não é? E que fazem parte realmente da história e da identidade desses países e desses povos. Claro. E, portanto, há interesse mútuo na preservação e na dignificação desses os cemitérios. Neste caso, são sinais históricos, não é? Monumentos. Exatamente. São considerados monumentos. No limite são, evidentemente, monumentos. São património não só nosso, mas dos países onde estão. O Carlos está online connosco, diz que esteve na Guiné-Bissau, mais propriamente na ex-Teixeira Pinto, onde exerci nos anos de 71 a 1973, a atividade de enfermeiro militar no quartel instalado. Sobre o assunto que estão a colocar, queria acrescentar que existe um cemitério em Teixeira Pinto, onde estão sepultados militares portugueses. Gostaria de saber se estes restos mortais que têm lápides nas suas sepulturas serão trasladados para Portugal. Eu posso responder porque em maio
Deste ano estive novamente na Guiné-Bissau. Chama-se Canchongo. Teixeira Pinto agora chama-se Canchongo. E estive em Teixeira Pinto e no Cacheu. E no que respeita a estes dois locais, foi por mim encontradas algumas campas que se identificam mais ou menos pelo perfil que poderão ser de militares, mas a maioria delas não está identificada. Querem no Cacheu, na povoação do Cacheu, querem em Canchungo, que se chama agora Teixeira Pinto. Iremos fazer oportunamente uma intervenção também para esses locais, no sentido de recolher e concentrar em Bissau. Visto que temos no cemitério de Bissau 3 talhões militares, temos em Gabu, já recuperámos, que era Nova Lamego, já recuperámos, também iniciámos a recuperação. Temos em Cabo Verde, em São Tomé, talhões mantidos e recuperados. Temos em Moçambique, em Maputo, em 2 cemitérios, São José de Languena e São Francisco Xavier. Temos na Beira, em Nampula, com o apoio da Cooperação Técnico-Militar. Temos em Pemba, com o apoio do cidadão português, Sr. Claudino, que recuperou, e estamos a fazer agora uma 3ª intervenção nesse cemitério. E vamos com temos um plano de ação global, temos planos gerais de intervenção nos territórios, mas para isso temos que ter o acordo das autoridades. Temos um protocolo com a Guiné-Bissau, vamos celebrar um protocolo com Marrocos no próximo dia 15 de novembro, com a Associação de Combatentes Congéneres e com a Associação de Combatentes da Luta e Libertação Nacional de Moçambique, porque sem o apoio deste tipo de intervenientes, combatentes, autoridades políticas, sociais, locais, regionais, é impensável. Aconteceu terem um não a nenhuma destas entidades? Neste momento, digamos que, do ponto de vista político e de acordo com os dados que dispomos, ainda existem fortes sensibilidades em Angola que não nos permitem, como veem, não tenho referido Angola, e desde 2004 que andamos a tentar encontrar uma solução que resolva a questão de Angola. Há sensibilidades de diversa natureza e, portanto, temos, essas sensibilidades são demonstradas. Forças Armadas guineenses e santomenses a apoiarem a conservação das memórias e a sua partilha de memórias. Temos Guiné e Moçambique com protocolos. Eventualmente, depois, o desenvolvimento deste projeto em termos globais terá que sofrer um outro tipo de ajustamento jurídico, mas também... E Angola, algum silêncio, alguma dificuldade. Deixa-me... Eu acompanhei este ano um processo que tem a ver com a eventual transladação, ou pelo menos com os outros verbos. Localização... Concentração e dignificação. Que tem a ver com aquele que é considerado o último herói português da Índia, o tenente Oliveira Carmo, que já passaram 47 anos. Não é? Eu, aliás, tomei conhecimento dessa figura fantástica quando li este livro, já agora, pediram para trazer uns livros, e eu, enfim, que é um livro do coronel, já faleceu, Carlos Alexandre de Moraes, que foi um dos muitos portugueses que acabou por ficar preso em Pondá, no campo de concentração em Goa. E ele, nesse livro, que é um livro muito, muito interessante, de 95, é capaz de ser dos primeiros livros escrito por um militar que esteve no terreno, no teatro, como eu não gosto muito dessa expressão, mas... percebo, mas não... porque sou civilista, se calhar. E que escreveu, portanto, sobre a sua experiência, neste caso de Goa, da Mão-Idiu, e o tenente Oliveira Carmo, enfim, sabe-se, morreu lá em combate no território no enclave de Diu. A família, neste caso a esposa, viúva, evidentemente, este ano, pela primeira vez, sentiu-se com força interior para ir a Diu à procura do corpo do tenente Oliveira Carmo. E a verdade é que sabe-se que o corpo, ele era marinheiro, portanto foi morto em combate no mar, estava a comandar uma pequena lancha, Vega, de seu nome. A lancha foi afundada pela aviação e pela marinha indiana, e a lancha afundou, mas o corpo acabou por dar à costa 1 ou 2 dias depois. Sabe-se onde é que deu à costa, na praia. E sabe-se quem é a pessoa, portanto não há dúvidas. Não se sabe onde é que está o corpo. E a família, parece-me,
pelos contactos que tive com a viúva e com os filhos, estariam eventualmente interessadas em localizar, no mínimo, localizar, e se não mesmo trasladar o corpo, o cadáver. E isto joga também com uma outra questão que suponho que seria interessante referir e discutir, que é, e há pouco foi abordada pelo professor Telo, que é a dificuldade com que a memória, a nossa memória, tem em lidar com casos complicados, complexos, que têm a ver com a guerra, com a morte. E eu, quando escrevi 2 ou 3 histórias este ano no Expresso, em torno deste mistério, entre aspas, do Tenente Oliveira Carmo, recebi vários e-mails de gente, enfim, curiosa e a felicitar-me, outros a criticar-me. E um e-mail que eu recebi foi de um militar que tinha sido companheiro de armas do Tenente Carmo em Deu, que punha em causa, de certa maneira, alguns passos da minha narrativa. Passos esses que tinham sido, que eu tinha escrito com base nos relatórios oficiais acerca de Deu e também no testemunho dos familiares. E eu respondi-lhe, sim senhor, estou absolutamente disposto a voltar ao assunto, desde que o senhor dê a cara, quer dizer, desde que eu possa mencionar quem é que me está a escrever isto. E a resposta foi uma negativa total. Quer dizer, estamos a falar de um acontecimento que passaram já 47 anos, e mesmo assim, a Índia, Goa, Damão e Dio já não são Portugal, pertencem à Índia. E continua a haver, de facto, constrangimentos tais que impedem um testemunho direto dos acontecimentos de assumir. Exato, e podia ser uma fonte não só para a imprensa, mas sobretudo para a história, não é? Pode ser uma fonte histórica extremamente importante. Eu acredito que este exemplo que o José Pedro Castanheira nos está a dar neste momento seja multiplicável por muitos e muitas pessoas, muitos homens que estiveram, e também algumas mulheres. Se calhar falamos daqui a nada do livro A Mulher Portuguesa na Guerra e nas Forças Armadas, mas acima de tudo, quantos episódios não estarão esquecidos, muitos deles em livro, já editados, e eu tenho estado a mostrar alguns desses livros, mas alguns seriamente, e se calhar a comprometer um pouco o nosso saber à volta da história. Repara, a história nunca está feita, a história vai-se fazendo e cada geração tem a sua história, cada geração olha para um acontecimento à luz da sua mentalidade, à luz da sua maneira de ver. Portanto, a história é um objeto em constante transformação e em constante mudança. Neste caso concreto, sem dúvida, a investigação de casos e casos particulares que surjam é algo que deve ser apoiado com todas as disponibilidades e com todas as forças disponíveis. Simplesmente, mais uma vez, voltamos à questão inicial. Manter esta memória tal como existe e manter esta memória espalhada pelo mundo é algo que deve ser nossa preocupação. Dignificá-la, mas mantê-la onde ela existe, onde ela está. Por exemplo, seria a mesma coisa, deixem-me pôr o exemplo ao contrário. Imaginem que alguma entidade em Portugal dizia: nós queremos repatriar os cemitérios alemães, ingleses, franceses que existem em território português. Não faz sentido, porque esses cemitérios são parte da história portuguesa, são parte do nosso património. E nós devemos dignificá-los e mantê-los e preservá-los. Do mesmo modo que devemos fazer isso também em relação aos cemitérios portugueses que estão espalhados pelo mundo. Difícil deve ser encontrar um dos mais de 200 estados onde não haja um cemitério português, onde não haja uma memória portuguesa. E curiosamente, se calhar, numa perspectiva totalmente inversa, há quem dê importância a este partilhar de memórias. Daí a importância também de uma rede social criada pela própria Liga dos Combatentes. Depois dos conflitos, décadas depois, há pessoas a quem faz falta reunir os ex-camaradas e falar sobre as aventuras vividas no ultramar.